A fé humana e a resposta divina é o título dessa série de mensagens do mês de junho, que nós temos refletido aqui aos domingos à noite. Para introduzir o sermão de hoje, eu quero que você pense comigo no seguinte: qualquer pessoa que decide avaliar os custos que existem para viver fica muito preocupada. Deixa eu repetir. Qualquer pessoa que passa a avaliar os custos necessários para a sobrevivência acaba ficando preocupado. Deixa eu citar um exemplo que provavelmente todos vocês conhecem e já lidaram. Pense comigo num jovem que está próximo de se casar, fazendo as contas do casamento. Quanto custa o casamento? Quanto custa a casa? Quanto custa ter filhos? E o lazer, quanto custa? E plano de saúde, quanto custa o plano de saúde? Enfim, a conta ela é tão alta que muitas pessoas acabam colocando grandes obstáculos para tomar algumas decisões, porque fazem conta. Elas avaliam o custo que é viver. Não é difícil então encontrar pessoas que colocam essas contas como sendo essenciais para tomar uma decisão. E agir assim até parece sensato, né? A gente escuta um jovem dizendo: não, eu só vou me casar quando conseguir a casa, o emprego, eu só vou ter filhos quando conseguir uma promoção, eu só vou conseguir isso e aquilo quando alcançar o obstáculo que eu coloquei para mim. Porque cada um de nós acaba definindo os seus próprios obstáculos, né? A gente coloca aquilo que nós consideramos como sendo importante para usufruirmos uma vida boa. Eu me lembro de estar conversando com uma mulher que disse assim: eu não sei como é que esse pessoal tem coragem de ter tantos filhos. Como é que consegue pagar escola particular para esse tanto de menino? Não paga. Eu não consigo imaginar o meu filho estudando numa escola pública. Então, para aquela pessoa, o obstáculo para ter filho é: se eu conseguir pagar mensalidade para 2, eu tenho 2. Para 3, eu tenho 3. Como eu só consigo para 1, eu só tenho 1. Isso faz sentido na cabeça dessas pessoas. Porque para essas pessoas a vida só pode acontecer quando aquilo que elas colocaram como objetivo é alcançado. Bom, depois que nós criamos então esses obstáculos, a gente passa a considerar eles como essenciais. E a gente fica ansioso, né? Eu preciso disso. Eu não vejo a hora de casar. Eu me lembro de ter conversado com um jovem casal que me disse: pastor, nós não vemos a hora de casar. E é claro que eu, para tentar entender a pergunta, falei: e o que falta? Falta um de nós dois passar em um concurso público para finalmente o casamento acontecer. Porque nós que vivemos sabemos o custo que é a vida. E nós sabemos o que é fundamental. Será exatamente sobre isso que Jesus vai falar no texto que eu quero ler com vocês. Você às vezes está procurando uma resposta de Deus e a resposta é aquilo que eu coloquei como essencial para a vida. Senhor, eu preciso ter filhos. Mas o Senhor precisa me ajudar a passar logo um concurso para eu ter filhos. Senhor, eu preciso casar. O problema não é nem o rapaz e a moça, porque mesmo não sendo muito gaboso na minha fisionomia, tem aí alguns pretendentes. O problema é o que eu estabeleci como essencial para o casamento. Então, a resposta que eu estou esperando para o Senhor é: me dê aquilo que eu coloquei como essencial para a vida. E aí nós passamos a viver ansiosos por causa disso, porque nós estabelecemos metas, estabelecemos obstáculos, e agora precisamos ver essas coisas para a vida acontecer. E a ansiedade é essa preocupação de que não está acontecendo.
Senhor, nós já estamos há 7 anos esperando o casamento. Será que o Senhor está nos provando? Será que estamos sendo provados por Deus e não vamos conseguir casar porque nós precisamos aprender alguma coisa que ainda não aprendemos? O texto que eu quero ler com vocês, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, Jesus vai nos ensinar que a confiança no Senhor nos liberta dessas ansiedades que aprisionam nossa vida. Eu quero então explicar para vocês, versículo 25, 26 e 27. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? No versículo 25, Jesus está falando contra um tipo de escravidão que eu quero chamar aqui de escravidão religiosa. Por que eu estou chamando esse tipo de escravidão religiosa? Porque no versículo 24, que foi o versículo anterior que nós lemos na leitura pública das Escrituras, nós ouvimos Jesus falar que ninguém pode servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro. Só que a expressão que aparece ali no grego para dinheiro é mamon. E mamon, como nós sabemos, seria a personificação de um demônio maligno. Ou seja, Jesus está comparando o dinheiro como sendo a personificação de um demônio maligno. Porque o dinheiro pode ocupar uma posição no coração das pessoas de um Deus. O dinheiro pode exigir das pessoas todo o seu serviço e toda a sua devoção. Como isso acontece? Como que o dinheiro pode escravizar uma pessoa, fazendo essa pessoa se tornar um escravo religioso? Porque escravo religioso aqui é quem é escravo do dinheiro, escravo de mamon. Se Jesus fala no versículo 25 contra esse tipo de escravidão, a pergunta que o versículo 25 apresenta para a gente é: como alguém se torna escravo do dinheiro? Você consegue me dizer? Preocupando-se com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Quando uma pessoa deixa essas preocupações entrarem na sua mente e controlar as suas ações, automaticamente o foco dessa pessoa será o dinheiro. Por quê? Porque para essa pessoa o dinheiro não vai deixá-la sofrer nenhuma dessas preocupações. Se eu tiver dinheiro suficiente, eu conseguirei o necessário para a vida, que aqui está sendo chamado de comer, beber e vestir. Jesus então está dando uma dura repreensão nos seus discípulos, dizendo que eles não deveriam se preocupar com essas coisas. Mas por que alguém não deveria se preocupar com essas coisas que são necessárias à vida? Para explicar para eles o motivo por que eles não devem se preocupar com essas coisas, Jesus faz a eles uma pergunta. A pergunta que Jesus faz é: a vida não é mais que comida? E o corpo não é mais que roupa? Será que nós todos fomos criados por Deus com o propósito de comer e vestir? Será que o propósito de vida que nós temos é isso? Comer e vestir? Claro que não. Nenhuma pessoa possui como um propósito de vida comer e vestir. Você não pode, depois de comer um delicioso pudim, dizer: esse é o propósito pelo qual Deus me fez, comer pudim. Você não pode, depois de vestir uma roupa agradável, dizer: este é o propósito pelo qual Deus me fez, vestir roupas confortáveis. A vida é muito mais do que isso. Nós fomos criados com outro propósito. E aí no versículo de número 26, Jesus ilustra isso com um elemento que talvez a gente não tenha percebido, mas que está aí na criação,
para mostrar para nós que a vida é mais do que isso. Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Sabe aquelas atividades que foram apontadas como preocupações essenciais à vida no versículo anterior? Comer, beber e vestir? 2 dessas preocupações são apresentadas aqui: comer e beber. Se os seres humanos têm preocupações com comida e bebida, sabe as aves dos céus? As aves dos céus conseguem comer e beber sem trabalhar ou ficar preocupadas. Você nunca vai ver essa cena, um pardal parando de cantar e dizendo: nossa, o que vai ter para comer amanhã, hein, gente? Será que vai ter água para me molhar o meu bico? Sem trabalhar e sem ficar preocupado, as aves dos céus comem diariamente. Mas se os pássaros não trabalham e nem ficam preocupados com o seu sustento diário, de onde é que vem a provisão que eles precisam? Do Pai Celestial. Apesar deles não trabalharem com plantação, eles não plantam sementes. Apesar deles não conseguirem guardar água, os pássaros conseguem comer e beber porque o Pai Celestial cuida deles. Depois de fazer essa afirmativa que o Pai Celestial cuida dos pássaros, Jesus chega a uma conclusão importante. Quem tem mais valor para o Pai Celestial? Os pássaros ou as pessoas? As pessoas. Se o Pai Celestial cuida de pássaros que possuem menor valor comparado às pessoas, por que o Senhor demonstraria menor cuidado pelas pessoas que possuem mais valor do que os pássaros? É isso que Jesus está dizendo. Com este exemplo, Jesus ilustra como o Senhor tem cuidado deles. Apesar deles andarem ansiosos com as suas necessidades diárias, o Senhor cuida de toda a sua criação. E aí vem uma pergunta importante para nós. Se o Senhor cuida de nós, se o Senhor cuida de pássaros, por que então as pessoas ficam preocupadas com as questões básicas? Por que então nós enchemos a nossa cabeça de preocupações? Como nós veremos a seguir, nós andamos preocupados com essas coisas, porque essas coisas estão intrinsecamente relacionadas à vida. Se eu tiver o que comer, o que beber e o que vestir, eu posso prolongar a minha vida. Todo ser humano concorda que comida, bebida e roupa são essenciais à sobrevivência. Você pode morrer se não ter o que comer. Você pode morrer se não beber água. E você pode morrer se não tiver roupas adequadas para o ambiente em que você estiver. Então veja, se eu não tiver essas coisas essenciais, eu vou morrer. Então por isso que eu estou preocupado. Porque o que está em jogo é o quê? Minha vida. Você já parou para pensar nisso? Morreu. Porque não tinha água para beber. Não, Deus me livre. Deixa eu me preocupar com água. Morreu. Porque teve uma hipotermia. O corpo não conseguiu resistir o frio e morreu. Deus me livre, deixa eu me preocupar com a roupa. Morreu de fome, não teve o que comer. Não, de fome eu não vou morrer. Vou trabalhar para comprar comida. Então, como são preocupações que acabam tirando a vida das pessoas, elas parecem ser justificáveis. Parece ser justificável chegar ao Senhor e dizer: ó Deus, o Senhor sabe que essas coisas podem me matar. Então ter essas coisas vai prolongar a minha vida, certo? Olha o que Jesus responde a essas inquietações.
Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Todas as suas preocupações sobre ter itens que vão prolongar a sua vida não podem acrescentar sequer 1 hora a mais à sua existência. O pastor Jeremias diz isso e é interessante de observar. Ele diz que todos nós estamos na fila invisível da morte, com uma senha na mão, e a gente não sabe o número da senha. Se a sua senha é 991 e Jesus chamou 990, quem é o próximo? A sua senha. E o que o texto está dizendo é: eu vou ter comida, bebida e roupa e vou trocar de senha com alguém, certo? Errado. A sua vida não se estende sequer um dia tendo essas coisas. As preocupações que você tem servem apenas para escravizá-lo e tornar você um servo de Mamon. Porque você passa a justificar o serviço ao dinheiro como essencial à vida. E então você se dedica ao dinheiro para garantir a sua subsistência, mas Jesus está dizendo que não é isso que o dinheiro vai proporcionar a você. 2 coisas o dinheiro vai proporcionar a você. Primeiro, você vai perder o tempo disponível que você tinha de servir a Jesus. Ninguém pode servir ao mesmo tempo a 2 senhores. Ninguém. Ou você serve a Deus ou a Mamon. Se você deixou essas preocupações guiarem a sua vida, a primeira coisa que você perde é o tempo de dedicar a sua vida ao Senhor. Porque agora você vai estar dedicado no serviço de Mamon. A segunda coisa que você perde é a consciência que a sua vida está sob o controle do Senhor. E essa tolice faz parte da humanidade. Você se lembra quando nós estávamos no pico da Covid-19? Quantas pessoas a Covid desrespeitou e levou? Pessoas com dinheiro e sem dinheiro, com plano de saúde e sem plano de saúde, pessoas com condições de viver muito e pessoas sem condições de viver muito, pessoas que tinham comorbidades e pessoas que não tinham comorbidades. As nossas seguranças são inúteis quando nós estamos diante do Senhor. Ninguém consegue prolongar a sua vida para além do tempo que está estabelecido pelo Senhor. Então, além de perder o meu tempo de servir ao Senhor, eu perco a consciência que a minha vida está sob o controle dEle. Ou seja, não há absolutamente nada de positivo em estar ansioso e correr atrás do dinheiro. E eu preciso lhe fazer uma pergunta, eu quero que você reflita de maneira muito pessoal sobre isso. Se a nossa série de mensagens está refletindo sobre as nossas preocupações, o que você está procurando de Deus hoje? Você está procurando de Deus hoje uma resposta divina? Ou você está procurando de Deus hoje dinheiro que lhe dê segurança? O que você está procurando de Deus? Porque isso fala muito sobre a compreensão que nós temos do Senhor. Um bom número de cristãos não estão procurando uma resposta de Deus. O que eles querem é dinheiro. Eu quero Mamon, pastor. Se Deus não quiser fazer o milagre, só precisa me dar um cartão de crédito com um limite infinito, que eu resolvo todos os meus problemas. Então você não está procurando uma resposta divina, o que você está procurando é Mamon. Por isso que às vezes o que nós estamos procurando a gente não encontra. Porque o que nós estamos procurando é Mamon. Aí nós chegamos diante de Deus e dizemos: Senhor, onde está o Mamon para que eu possa viver seguro?
Onde está o dinheiro, Senhor? O Senhor sabe que eu vou morrer se eu não ter o que comer, o que beber, o que vestir. O Senhor sabe que minha vida vai acabar. Então eu preciso de mamon. E a gente não obtém resposta nenhuma e fica frustrado. Por quê? Porque o nosso Deus cuida de pássaros, mas Ele também cuida do seu povo. E Ele não faz isso com dinheiro. O Pai Celestial cuida da maneira como Ele deseja cuidar. A resposta para a necessidade humana não é dinheiro. A resposta para a necessidade humana é o cuidado do Pai Celestial às nossas vidas. Então talvez o que você está procurando você não encontrou, porque você está procurando a coisa errada. Para ajudar você a avaliar sobre isso, eu queria fazer 4 aplicações. Primeira aplicação: a busca de segurança financeira pode te levar para longe do Senhor. Olha só, Jesus, Ele não condena as necessidades básicas que fazem parte da vida. Na verdade, como eu preguei na semana passada, Jesus diz que o Pai Celestial conhece as nossas necessidades básicas. Ele supre as nossas necessidades básicas. O problema não está nas nossas necessidades básicas, mas na maneira como as nossas necessidades básicas nos tornam pessoas preocupadas e a solução que nós damos a essas preocupações. Como resolver as minhas preocupações? Dinheiro é a resposta que qualquer pagão daria. O que Jesus coloca para os seus discípulos é que ninguém pode servir a 2 senhores. Se por causa das suas preocupações você passar a servir o dinheiro, porque você acha que o dinheiro vai lhe dar segurança, a consequência imediata disso é você deixar de servir ao Senhor. Irmãos, isso aqui é interessante. Porque quando nós queremos sentir a segurança do dinheiro, a primeira coisa que nós queremos sacrificar é a nossa comunhão com Deus. Eu não vou ter mais tempo para estudo bíblico. Eu não vou ter mais tempo para orar, para ler a Bíblia, para cumprir os meus deveres religiosos. Mas Deus sabe o quanto eu preciso desse dinheiro. É assim que nós somos. Nós não confiamos no Senhor, confiamos em mamon. E abrimos mão da nossa experiência e relacionamento com Deus por causa de mamon. E este tem sido um prejuízo muito sério para a vida cristã. Não tem como lutar contra isso se você não quiser lutar. Porque todos nós temos necessidades básicas à sobrevivência. Mas nem todos nós tomam as mesmas decisões em relação a isso. Para algumas pessoas, abrir mão do tempo de comunhão com Deus em busca de uma segurança financeira parece ser a coisa certa. E quanto mais longe nós estamos de Deus, mais a gente evoca o nome de Deus para justificar. Deus sabe que eu preciso disso. É providência de Deus que eu esteja cada vez menos com Ele. Isso é um problema muito sério que todo discípulo de Jesus precisa lidar. Eu já havia dito para você fazer isso. Eu não sei se você está fazendo, mas se você não está fazendo, eu queria insistir mais uma vez. Passe a anotar o tempo que você gasta cumprindo seus deveres religiosos. Quanto tempo você gasta orando, congregando, lendo a Bíblia, e será chocante ao longo de um ano. Porque muitos cristãos gastam tempo insignificante com Deus e acham que são próximos dele. Quanto tempo você gasta correndo atrás do dinheiro? Se você é uma pessoa comum, pelo menos 40 horas semanais. Porque na sua cabeça você precisa do dinheiro para sobreviver. Aí quando chega o tempo de você se dedicar a Deus, como você está? Cansado.
Pastor, estou cansado, pastor. Estou cansado, o que eu preciso? Descansar, porque eu tenho que trabalhar para pagar a conta. E não nos incomoda a distância que nós estamos ficando do Senhor. Não nos incomoda deixar de ouvir a voz de Deus e desfrutar da sua doce presença. Sabe o que nos incomoda? Boleto vencido. Quando você encontra um casal discutindo, boa parte dos motivos das discussões dos casais estão relacionados às questões financeiras. Eu, particularmente, nunca vi um casal discutindo com o outro por causa disso. Não, nós só oramos meia hora. Nós deveríamos ter orado mais. Não, nós só congregamos 2 vezes, deveríamos ter congregado 3. Não, nós deveríamos ter lido mais a Bíblia e refletido mais na palavra do Senhor. As nossas inquietações são outras. E depois, lá longe do Senhor, a gente olha para Ele e diz: Senhor, manda Mamon, para ver se Mamon me salva. E é por isso que as respostas não chegam, porque as suas expectativas estão distorcidas. As suas expectativas estão distorcidas. Segunda aplicação. Para algumas pessoas, viver com dinheiro é mais importante do que viver perto do Senhor. Eu sempre gosto de dar este exemplo, porque é um exemplo real, que mostra isso que a irmã Dalva acabou de ler para a gente. Se alguém chega para nós e diz assim: olha, eu vou ficar um tempo sem cumprir os meus deveres religiosos, sem orar, sem jejuar, sem congregar, sem meditar nas Escrituras, porque eu preciso me preparar para o futuro. Eu vou ficar 1 ano dedicado assim, até passar no concurso público. 1 ano, até passar no vestibular. Nós olharíamos esta cena e muito provavelmente nós aplaudiríamos este jovem dizendo: é isso aí mesmo, tá certo. Gasta o tempo que for necessário, porque é a sua vida que está em risco. Você precisa realmente passar no concurso público. Você precisa realmente passar na universidade. Porque para algumas pessoas, viver com dinheiro é mais importante do que viver perto do Senhor. Se eu ficar 1 ano sem refletir na presença de Deus, desfrutar de Deus, cumprir os meus deveres religiosos, não há problema algum. Mas se eu não vislumbrar um futuro de concurso público, segurança financeira, isso é o fim do mundo. E é isso que eu estou dizendo nessa aplicação. Para algumas pessoas este é o caminho certo. E aqui eu estou falando de cristãos. Me assusta um pai dar um conselho desse para o seu filho: meu filho, larga esse negócio de igreja. Vai estudar. A igreja não deixa ninguém passar em concurso, meu filho. Quando você passar, você volta. A igreja vai ficar aqui para sempre. Se a própria família estimula o filho a confiar em Mamon, depois como resgatar essa criança para Deus? Como? Eu vivi uma experiência pastoral que foi interessante. Um jovem funcionário público de um concurso que pagava muito bem mesmo. Só que lá dentro do serviço público, ele tinha algumas situações de trabalho que acabavam impulsionando ele a cometer certos pecados. E ele não estava sabendo lidar com aquilo. Procurou a mãe e falou: mãe, não vai dar para mim continuar nesse emprego. A minha comunhão com Deus está assim destruída, minha vida espiritual está em ruína, eu estou mal, não estou conseguindo lidar com isso, eu vou pedir demissão. Surpreendentemente, a mãe dele, que é uma cristã, disse: coisa nenhuma. Mais importante do que isso aí é a sua segurança financeira. Se pais mostram aos seus filhos que Mamon tem mais segurança do que Deus,
como depois nós vamos dizer a essas crianças que Deus é que cuida da gente? Como assim, mãe, Deus cuida da gente? Quando eu queria pedir demissão do emprego público, você disse que eu não devia porque a minha segurança estava em risco. Você vem falar de cuidar de Deus agora? Essa é a realidade da vida, gente. É assim que a vida funciona na prática. Para você, o que é mais importante? E essa decisão, ela é importante. Porque todo mundo precisa tomar uma decisão na sua transição de vida. Adolescência para a juventude. Onde vou trabalhar, o que vou fazer. Essa é uma decisão que todos nós tivemos que lidar. Mas, infelizmente, boa parte dos cristãos estão valorizando as coisas erradas. Erradas. Pastor, enquanto eu não tiver mamão suficiente, eu não caso, eu não tenho filho, eu não faço isso, eu não faço aquilo, porque a minha segurança está em mamão. Me envergonha ouvir isso de um cristão, porque nós estamos nos tornando como pessoas do mundo. Sabe quem é que precisa confiar em mamão? Quem não confia em Deus. Pessoas que confiam no Senhor sabem que existem coisas importantes, e a mais importante delas é a nossa comunhão com Deus. Eu não posso abrir mão da minha comunhão com Deus por causa de absolutamente nada. Nada. E é maravilhoso descobrir que existem jovens, homens e mulheres que seguem este caminho. Pode ser que demore um pouco mais, mas eu não vou abrir mão do meu tempo de comunhão com Deus por absolutamente nenhuma conquista. Mas e você? Se você tivesse que tomar essa decisão hoje, o que você faria? Terceira aplicação. O desejo por querer prolongar a vida pode nos tornar ansiosos e idólatras. Como expliquei, a preocupação com aquilo que nós vamos comer, beber e vestir revela um desejo em todo ser humano de querer prolongar a vida. Se nós não tivermos essas coisas, nós podemos morrer. A vida de qualquer pessoa pode ser reduzida se ela não ter o que comer, beber ou vestir. E por isso que nós ficamos preocupados com essas coisas. E como nós ficamos preocupados com essas coisas, nós passamos a andar ansiosos. Passamos a andar ansiosos. E essa ansiedade nos coloca diante da solução mais pagã que existe: Mamon. Mamon pode me dar tudo o que eu estou procurando. O dinheiro pode me dar comida, bebida e roupa. Então, além de pessoas ansiosas, nós também nos tornamos idólatras. Por quê? Porque a partir desse momento, a nossa vida está concentrada nisso, nas nossas ansiedades e na nossa segurança com o dinheiro, acreditando que isso vai aumentar a nossa vida. Ah, eu vou viver muitos anos, porque eu servi muito bem a Mamon. Eu servi tão bem a ele que ele encheu os meus cofres. Mamon me deu muitas riquezas e agora eu terei muitos anos de vida. E aí descobrimos que o nosso dinheiro, as nossas seguranças, não aumentam sequer um dia a mais da nossa existência. Você pode estar com seu cofre cheio, você pode ter muitos pares de roupa, muitas comidas. Isso não vai aumentar a sua sobrevivência. Então, ao invés de sermos ansiosos e idólatras, nós deveríamos de fato aprender a confiar no Senhor. E de fato aprender a confiar no Senhor é confiar no cuidado dele. Senhor, eu não preciso de Mamon para saber que o Senhor está cuidando de mim. Eu já contei essa experiência 3 ou 4 vezes, mas eu acho que ela é ideal para contar mais uma vez. Visitando um pai de família que estava vivendo numa crise financeira, e aquele pai de família falava sobre como Deus estava tornando as coisas mais difíceis.
E ele me deu o exemplo. Eu não tenho dinheiro para sequer comprar um leite para o meu filho. E o meu filho hoje só teve leite para beber, porque alguém veio aqui em casa trazer leite para me ajudar. Eu falei, e por que você está triste? Porque Deus não está cuidando de minha vida. Eu falei, mas como que Deus não está cuidando da sua vida? Não está. Não acabei de falar para você que se não tivessem vindo trazer leite, meu filho não teria leite para beber? Tá, e o que você queria? Dinheiro. Mas você queria dinheiro para quê? Para comprar leite. E o que foi que você recebeu de alguém? Leite. Então por que você está reclamando? Porque eu não queria leite, eu queria dinheiro. E assim somos nós. O que nós queremos que o Senhor faça por nós? Dinheiro. E o que o Senhor envia? Aquilo que nós precisamos. Porque nós somos orgulhosos. Para nós só vale se for comprado com o nosso dinheiro. Se for dado por alguém, eu não quero. Se eu não passar o dinheiro lá, do meu trabalho, e pagar as minhas contas, não quero, nem vem para cima de mim que eu não aceito. Eu não nasci para ser humilhado. É verdade, você nasceu para ser orgulhoso. Você nasceu para ser orgulhoso. Porque o que você está querendo é mamon e não cuidado de Deus. Como está o seu coração hoje? O que você está esperando de Deus hoje? Cuidado ou mamon? Quarta e última aplicação e eu termino. Se a vida encontra propósito na comida, na bebida ou nas roupas, então seu Deus é mamão. As pessoas, elas costumam ver o dinheiro como coisas boas. Quase sempre, quando essa passagem é lida, citam 1 Timóteo capítulo 6. Olha, o dinheiro é uma coisa boa. O que é ruim? O amor ao dinheiro. E por causa dessa visão otimista, nós temos muita dificuldade para colocar o dinheiro na posição que ele ocupa. E por isso que é tão difícil ouvir uma fala que comunica contra o dinheiro. Eu tive uma aula passada da EBD, e a prova está lá para vocês lerem, onde Jesus fala sobre mamon. Eu acho que é a lição de número 8. Uma pessoa colocou um comentário lá na aula que eu não sabia se eu ria do que ele tinha escrito ou se chorava da tristeza. Porque falar contra o dinheiro parece ser assim, uma coisa muito difícil para nós, por causa dessa visão otimista. Qual que é o problema do dinheiro? O amor. Ele é bom. Por isso que a gente ouve coisa desse tipo. Olha, seja senhor do seu dinheiro, mas não deixe o seu dinheiro ser o seu senhor. Mas isso é uma questão muito subjetiva. Como que eu vou saber? Como que eu vou saber se quem controla a minha vida é o dinheiro ou se sou eu que controlo o dinheiro? Isso é subjetivo. Porque é uma leitura nossa, romântica do dinheiro. A resposta de Jesus para as nossas preocupações, ela é muito clara. Não é o dinheiro, é o Pai Celestial que vai providenciar as necessidades de vocês. Essa visão romântica que nós temos do dinheiro é porque nós somos uma sociedade que visa o dinheiro. Então é difícil olhar para ele como sendo uma divindade que vai exigir o nosso serviço e a nossa escravidão. Só que o dinheiro se mostra sempre como uma segurança muito falha. Eu estava celebrando isso com a minha esposa na semana passada. Ouviu-se muito de um casal milionário que divorciou com muito dinheiro. Eu olhei para ela e disse: irmã Alcimar, querida, eu acho que nós não temos onde cair mortos. Nosso dinheiro é bem pouquinho, mas nós já estamos indo para 19 anos de casamento, hein, minha velha? A gente não tem dinheiro, mas a gente tem compromisso
para manter este casamento esse tempo todo. Aí você escuta um jovem dizer, não, quando eu tiver dinheiro, o meu casamento vai dar certo. Mas olha a quantidade de exemplos aí para mostrar isso para a gente. Não, quando eu passar no concurso público, eu vou casar e vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Olha a quantidade de exemplos, nem precisa fazer força. Quando eu conseguir muito dinheiro, então eu tomo uma decisão na minha vida. Calma, você está colocando confiança no lugar errado. Eu passei por isso quando ia casar. Eu fui casar com a Alcimar quando eu tinha 19 anos de idade. Faltando um pouco menos de um mês para casar, uma irmã da igreja muito piedosa me procurou para me dar um conselho. Israel, queria te dar um conselho. Conselho assim de mãe. Não casa, não. Falei, oxente, faltando... Por que não casar faltando tão pouco tempo? Meu filho, você é tão novo. Você ainda não tem nada. Você não tem estabilidade financeira. Você não tem carro. Você não tem casa. Você é novo demais. Namora mais um pouco, menino. Arruma uns trem aí. Falei, não, mas eu vou casar mesmo. Porque eu amo ela. Que isso, menino? Espera. Arruma um concurso público, um negócio para sua vida e tal. E ela me deu um conselho e não saía do meu pé para mim não casar. Então eu decidi fazer uma pergunta para ela para resolver aquilo. Me diz uma coisa. A senhora casou com quantos anos de idade? Ah, eu fui boba demais. Eu casei com 14 anos de idade. Tinha nada. A senhora está com quantos anos de casamento hoje? Ah, a gente vai fazer 50 anos de casado. Pois é, durou, não durou esse negócio? A senhora é com funcionária pública? Não, né? Pois é, né? Por que a senhora quer colocar sobre mim uma exigência que você mesmo criou? Por quê? Porque a sua confiança está no dinheiro. A minha não. Tudo que eu preciso para sobreviver, eu já tenho. Deus está cuidando da gente. Trabalhamos e conquistamos muitas coisas juntos. E as nossas vidas sempre foram cercadas de milagres de Deus. Quando nós fomos casar, eu na época era recruta do Exército Brasileiro. Eu entrei no Exército Brasileiro, primeiro regimento de cavalaria de guardas, Dragões da Independência, como recruta. Uma vida difícil. Naquela época a gente ganhava R$160 por mês. Hoje o recruta ganha um salário mínimo, né? E eu estava lá no quartel ganhando 160, conheci Alcimar no dia 30 de janeiro e falei, eu vou casar com essa moça bonita. Ganhando R$160. E Deus enviou o pior sargento que tinha no quartel para me ajudar. Ele era o terror do quartel. O nome dele, Sargento Leão. O bicho era bruto. Quando a gente ouvia o nome Leão, meu Deus, a espinha doía. Ele era bruto. Eu estava no serviço, uma madrugada, ele me procurou. Você é crente, né? Eu falei, sou crente. Vem comigo, soldado. Eu fui com ele, falei, meu Deus do céu, esse sargento vai me matar. Todo mundo tinha medo dele. E ele começou a me fazer perguntas da Bíblia ali andando, sem ninguém por perto. Eu comecei a responder uma coisa, outra, ele retrucava, eu dizia, mas é o que a Bíblia diz, e retrucava, e fui evangelizando esse homem. Chegou o prazo de fazer o curso de cabo. Mas eu tinha pouco tempo de quartel. Eu tinha só 3 meses de quartel. E o comandante do quartel disse assim, aqui não vai ninguém fazer o curso de cabo com menos de 1 ano de quartel. O sargento Leão foi lá dentro da sala dele e falou, olha, o meu soldado vai fazer. E lá fui eu fazer o curso com 3 meses de quartel. Um recruta. E fiz o curso de cabo. E saí cabo recruta, ganhando R$160. Casamento marcado. Eu sabia que quando eu enganjasse no dia 1º de agosto de 2006, eu receberia o atraso
pelo tempo de promoção. E o dinheiro que eu recebi, nós mobiliamos toda a nossa casa. Tudo. Entramos em casa com a casa mobiliada. E eu ouvindo aquela senhora dizendo: menino, casa agora não. Menino, pensa num concurso público. Meu Deus, mas Deus tem feito tanta coisa por mim pela Alcimar. Por que eu não vou casar agora? Bora viver esses milagres juntos, irmão Alcimar. Vamos desfrutar do sobrenatural de Deus. O que você está esperando de Deus hoje? Dinheiro ou resposta? Se você está procurando dinheiro, você está procurando mamon. É o Deus errado. Se você está procurando resposta, Deus tem a resposta certa para a sua vida. Eu quero orar por você neste momento, porque só você sabe como as preocupações estão lhe machucando. É bonito ouvir falar sobre Deus que providencia, Deus que cuida, mas na sua vida você sabe com que você precisa lidar. E talvez a sua cabeça está tão vidrada no dinheiro, que você se esqueceu que Deus não precisa de dinheiro para fazer as coisas acontecerem na sua vida. Na minha vida, Deus usou o sargento Leão. O sargento Leão foi uma resposta de Deus para a minha vida. Na sua vida, Deus vai fazer do modo dele. Fique de pé, eu quero orar por você. Ó Deus, aqui estamos nós esta noite diante do